A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, mas primeiramente eu quero pedir ao Deus de Israel perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é todo-poderoso. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo milagre, pela bênção, pela proteção, pelos livramentos de Deus. Orar pela misericórdia de Deus, a causa de nós não sermos consumidos é as misericórdias de Deus. Amados, somos totalmente dependentes de Deus. Pecamos, erramos, falhamos. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Buscar em Deus todos os dias, porque erramos, falhamos, pecamos todos os dias, tanto por pensamentos, atos ou palavras. Erramos, falhamos, muitas vezes não querendo, mas erramos, como diz o apóstolo Paulo. O bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não queria acabo fazendo. Quem poderá me libertar deste corpo de morte? O que Paulo estava dizendo, que muitas vezes involuntariamente acabava errando e falhando. Muitas vezes acontece com muitas pessoas. Queria não errar e acaba errando. Queria fazer o certo e acaba não fazendo. Isto acontece com o ser humano. Por isso, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil, precisamos orar sem cessar, estar em constante oração e clamor com Deus, pedindo perdão a Deus todos os dias. Orando, clamando, buscando a Deus. E assim nós estamos todos os dias em oração, em clamor, buscando ao Deus de Israel. Porque nós somos dependentes de Deus. Dependentes do perdão, da misericórdia, do agir de Deus. Precisamos de Deus todos os dias. Miserável homem que acha que pode, pelas suas próprias forças, vencer todas as adversidades da vida. Porque são muitas adversidades, são muitos desafios, problemas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos entregar para Deus todas as nossas preocupações, porque Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós. Por isso que devemos clamar e buscar em Deus todos os dias. Oramos sem cessar, em constante oração e clamor com Deus, pedindo a Deus o milagre, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus o agir e o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos sem cessar, buscamos em Deus, clamamos ao Deus de Israel todos os dias. O transformar de Deus, o libertar de Deus. Vivemos num processo aonde devemos todos os dias sermos transformados por Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados por Deus, santificados por Deus.
Por que, amados? A Bíblia diz que não existe um justo sequer sobre a terra. Teve Jesus Cristo. Mas nós somos justificados, transformados, renovados por Deus. Mas precisamos todos os dias buscar em Deus, todos os dias clamar ao Deus de Israel, buscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele veio a este mundo para salvar o pecador. Ele disse: vinde a mim os pecadores. Porque muitas pessoas, muitas vezes eles dizem: quando eu parar de fazer isso, ou quando eu parar de fazer aquilo, então eu vou para a igreja, então eu vou para Jesus. Amados, a Bíblia diz: venha a Deus como estiver, porque se você aceitar Jesus, você não vai ficar como está. Deus vai te transformar. Seremos perfeitos? Não. Somos imperfeitos. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós somos pecadores imperfeitos, que buscamos em Deus todos os dias o perdão e a misericórdia. Erramos muitas vezes por palavras, atos, pensamentos. Erramos no falar, no ouvir. Somos falhos, mas nós temos um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus, aleluia. Oramos e clamamos a este Deus, pedimos a este Deus todos os dias o milagre, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias oramos sem cessar. Clamamos ao Deus de Israel, pedimos o milagre, pedimos a bênção de Deus, a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pedimos a proteção de Deus, a presença do Espírito Santo, e repreendemos toda a opressão, toda a contrariedade, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Vivemos dias maus, vivemos dias terríveis nesta terra, doenças, enfermidades, problemas climáticos, guerras, rumores de guerras, problemas econômicos, países vivendo em estado difícil. Quantas pessoas na terra passando fome, dificuldade. A terra está gemendo. Precisamos de Deus, e muitas pessoas não entenderam ainda esta realidade, esta verdade, que não somos nada sem Deus, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nós somos falhos, amados, e precisamos de alguém que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor. E te pedimos perdão, Jesus, pelas nossas ignorâncias, pelos nossos fracassos, muitas vezes por fazermos coisas que te desagrada. Pedimos perdão. Temos que ter humildade para reconhecer que fizemos muitas vezes coisas que entristecem a Deus. Ter humildade para reconhecer, para pedir perdão. Para mudar o caminho.
Quantas pessoas tiveram decisões erradas na sua vida, mas por orgulho continuam neste caminho de erros. Quantas pessoas tiveram escolhas erradas, mas não têm a humildade para reconhecer e para voltar atrás. Não dão o braço a torcer. Quer dizer o quê? Se eu disser que eu estava errado, vai ser um sinal de fraqueza. Muitas pessoas tiveram escolhas erradas na sua vida, mas para não mostrar um sinal de fraqueza, continuam errando no caminho errado. O que Deus quer para o ser humano, que ele venha a ser humilde para reconhecer as suas falhas, para reconhecer os seus erros, para reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, no ir, no vir, no dormir, no acordar, totalmente dependentes. Estamos debaixo da proteção de Deus e precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Não somos nada sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, que venhamos buscar a Deus todos os dias, não se cansar de pedir perdão e misericórdia para Deus. É um momento de reflexão na nossa vida, refletir sobre as nossas escolhas, sobre o caminho que nós seguimos. Será que este caminho vai nos levar até Deus? Será que este caminho vai nos levar até o céu? Refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. Refletir. Muitas pessoas não param para refletir na sua vida. Muitas pessoas trocaram Deus, trocaram Jesus pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, pela idolatria, pelo ocultismo. Trocaram Jesus por coisas passageiras, pela carnalidade, pela imoralidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos e errantes, totalmente dependentes do Pai, do Deus de Israel, do Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, do Espírito Santo, auxiliador e consolador. Precisamos de Deus. Amados, muitas vezes erramos por nós mesmos. E muitas vezes erramos pelas situações da vida, mas assim mesmo será um erro. Muitas vezes somos induzidos ao erro, induzidos ao pecado pelas situações da vida, mas assim mesmo é um erro, é falha e é pecado. Muitas pessoas irão querer se justificar pelos seus erros, pelas suas falhas, mas mesmo assim será um erro e uma falha. Que Deus tenha misericórdia de nós. As misericórdias são a causa do ser humano não ter sido destruído. Nós somos falhos e fracos e totalmente dependentes de Deus, porque quando o ser humano ele diz: agora eu sou forte, eu sou forte, pode cuidar que são os primeiros que caem. Quando a pessoa se considera muito santa, muito forte, muito poderosa, e assim eu conheci vários na história, pregadores, profetas, homens que
diziam ter muito poder, muita unção, caíram. Quantos caíram? A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí nós estamos fortes, porque Cristo vive em nós. Que Jesus cresça e que nós diminuímos. Quer dizer o quê? Dar espaço para Jesus encher a nossa vida, trabalhar em nós. Porque nós não podemos, mas Cristo pode, Deus pode todas as coisas. Aquilo que parece ser impossível para a nossa vida, aquela falha, aquele erro, aquele pecado que você diz que é impossível largar, para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Volte para o Senhor Jesus Cristo. Não se espelhe no homem, se espelhe em Deus, em Cristo Jesus de Nazaré. O ser humano é falho, o ser humano é pecador, mas o nosso Deus é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amados, muitas vezes nos meus áudios, os irmãos vão ver um barulho de um passarinho, ou um cachorro acuando, ou até o celular tocando. Eu não tenho um estúdio, eu oro em casa. Mas o importante é orar, nem que seja debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, numa praça. Ore, busque a Deus, clame ao Deus de Israel. Se você não tem um estúdio, não tem problema. Ore a Deus aonde estiver, clame a Deus aonde estiver. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor nesta sexta-feira de oração. E não se esqueçam, não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se acha. Que Deus continue tendo misericórdia de nós, pecadores, falhos e errantes. Que Deus abençoe a todos, que todas as obras do diabo venham ser quebradas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo espírito de miséria, de contenda, de maldição e praga, que todo mal venha ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço para que todo mal venha ser destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço perdão a Deus todos os dias, misericórdia de Deus. Que Deus abençoe todas as famílias no Brasil e fora do Brasil, todos os pedidos de oração. Que Deus venha suprir todas as nossas necessidades, que Deus venha abençoar as famílias, que Deus venha transformar vidas, salvando, libertando, curando, operando milagres, abençoando a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha abrir portas de bênçãos para as nossas famílias no Brasil e fora do Brasil. Que Deus derrame a sua presença, a sua unção, a sua graça, os seus milagres sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Não parem de orar. Não parem de orar pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz na igreja do Senhor Jesus Cristo, pela paz
nas famílias, pela restauração nas famílias, pelo transformar de Deus nas famílias. Que Deus venha restaurar famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus continue trabalhando pela família de Deus, abençoando as famílias, e que o ser humano venha a entender que nós não somos nada sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo de Nazaré para chegar ao Deus de Israel, para chegar àquele que tem todo o controle nesta terra, controle sobre todas as coisas, o Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, e que Deus derrame as suas mais ricas bênçãos sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,